senhor falou duas vezes a respeito de chegar no Nirvana, né? Na psicanálise, qual a explicação do Nirvana? Esse ápice, qual que é a explicação para isso? A psicanálise é uma área da psiquiatria que ela analisa, seria mais dentro da psiquiatria. O Nirvana, ele digamos que é um transe. O que acontece? A psiquiatria, para ela dizer o que é normal, o que não é normal, a gente tem que ver a cultura que está inserida. A cultura que está inserida, a religião que está inserida. Eu vou dar um exemplo. Se a gente está num centro de candomblé e desce lá o preto velho no Pai de Santo, ele começa a fumar, ele começa a falar diferente. Eu, como psiquiatra, eu posso falar que esse cara é doente? Não, porque ele está no contexto certo. Ele está na religião dele, ele está no centro dele, ele está em nirvana, mas ele não é doente. Agora o cara em pleno meio-dia, ele vende algodão doce. De repente ele acha que o preto velho desceu nele no meio da rua, começa a sacudir, correr atrás das pessoas, aí ele está doente. Então a psiquiatria, o que você está dizendo é como a psiquiatria vê o Nirvana. A psiquiatria não vê o Nirvana. O Nirvana é um transe humano e aí cabe à psiquiatria ver onde está inserido. Por isso que é tão complexo a psiquiatria. Nada é 100%. Na psiquiatria você nunca vai falar isso é normal, isso não é normal. Não, peraí. É normal para quem, aonde, quando, né? Então o Nirvana é isso, não tem uma definição. A psiquiatria não fala, o Nirvana é isso. O Nirvana é um transe, uma elevação a mais. Já tem acompanhamentos que tem alteração neurológica, né? Se você pegar pessoas que estão em Nirvana, em transe, tem alteração neurológica, mas aí você tem que ver o quadro que está inserido. Tem que ver o quadro que está inserido. Você está na tua religião? Você está certinho? Você não é doido, você não é doente psiquiátrico. Agora você está trabalhando. Do nada, um dia de semana, segunda-feira, você começa a entrar em nirvana, aí provavelmente você vai parar no CAPS, né? Então, o nirvana para psiquiatria é isso. É um transe, mas você tem que ver o cenário que você está inserido. Né? Você tem que ver onde você está inserido. Eu posso chegar para um líder religioso e falar que o nirvana, que o transe, que a possessão de espíritos, como existe alguma religião, por exemplo, do candomblé, é errado. Não é. É a religião dele. Ele está inserido num contexto, entendeu? E até porque a psiquiatria jamais vem mostrar o que é certo e o que é errado. Isso não compete a gente. Isso não compete a gente. A gente observa, a gente relata e a gente analisa. O bom psiquiatra, ele analisa, ele relata, ele observa. Ele não tenta entender o que é certo ou errado. É aquele negócio da humildade. A gente não tem que entender. Tem coisa que a gente não tem que entender. Eu dou até um conselho para vocês de coração. Muitas coisas na vida de vocês vão sofrer menos se vocês pararem de querer entender. Não queira entender tudo. Eu diria para vocês que a maioria das coisas a gente não entende. E eu acredito que é porque a gente não está pronto para entender. Não está pronto. O nosso plano, o nosso nível espiritual não está pronto. Seria demais, às vezes a gente enlouqueceria, né? Se a gente fosse entender o que acontece num transe, numa possessão, né? Então a psiquiatria vê isso daí. Ficou bem respondido, irmão? Então tá bom. Então vamos continuar? A religiosidade mais ou menos é isso. A espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão de questões existenciais maiores. Por exemplo, o fim e o sentido da vida e suas relações com o sagrado e ou transcendente. Você vê que transcendência tem tanto na religiosidade quanto na espiritualidade. Porque é isso que vocês fazem quando vocês vêm praticar uma religião. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês praticam a religião 2, 3, 5, 10 anos e se vocês são as mesmas pessoas, desconfiem de vocês. Vocês não estão fazendo a religião certa. A religião, ela lapida, ela muda. O fiel que é hoje, ele não vai ser daqui a um ano não, mesmo não. A não ser que ele venha aqui só de corpo. Tá a carcaça aqui, mas a alma tá lá longe. A alma tá nas preocupações da dívida, no jogo do Flamengo. Não sei, não tá aqui.
Porque você não está mudando, você não está evoluindo. Religião é igual estudo, você tem que evoluir. O cara que estuda todo dia e não evolui, ele não está estudando, ele está estudando errado. É igual a academia. Você vai para academia, você tem que ficar forte, você tem que perder peso. Você não está perdendo peso, você está fazendo errado. É a dieta, é o treino. Não aceitem isso. Não aceitem. Vocês têm que evoluir. Essa questão aqui é para evolução. Senão não vale a pena. Hoje é domingo, 10 horas, 10h20 da manhã. Poderia estar em casa, poderia estar churrasqueando. Eu estou aqui por quê? Porque eu quero evoluir. Eu vim aqui trazer conhecimento e levar conhecimento. Tanto intelectual quanto espiritual. E é isso que vocês têm que buscar. Quando vocês vêm praticar a religião de vocês, é isso. Vocês têm que buscar evolução. Vocês têm que buscar ser um ser bom. Todo dia um ser melhor. Um ser como? Um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom profissional. O que você ser na sua vida, você tem que ser melhor todos os dias. Todos os dias, todos. Claro que você vai cair um dia ou outro. Um dia você se irrita, um dia dá preguiça, um dia você estoura. É normal. O mestre falou aqui, nós somos seres errantes, nós somos seres em construção. Então a gente vai errar. Tá bom, hoje eu fiquei com preguiça. Amanhã eu acordo, vou de novo. E é isso. Não tem segredo, a vida é essa. O senhor falou que nós temos que evoluir, né? Mediante o que acontece com nós no nosso dia a dia, fatos que acontecem atrapalham a evolução, afetando a evolução, deixando a gente doente mentalmente. Quais fatos? Fatos mediante, assim, casamentos que acabam e pais que separam e deixam os filhos. Porque vamos lá. Minha, eu tive casamento com meus pais largaram, eu fiquei vivendo casa de pai e casa de mãe. Isso abalou minha mente. Aí eu fui crescendo, foi atrapalhando o meu desenvolvimento, acabei abandonando a escola e algumas coisas. Assim, isso aí traz uma doença para a mente se a pessoa não conseguir libertar isso, não guardar, fazer para a pessoa não conseguir esquecer, guardar aquilo, ficar lembrando. Muito boa essa pergunta. A doença psiquiátrica, basicamente, ela tem dois fatores. Ela tem um fator genético. O que significa? A pessoa já nasce com um cromossomozinho alterado, ela já tem um risquinho, uma alteraçãozinha lá. E um fator bioambiental. O que é o fator bioambiental? Isso que você me falou. Separação dos pais, perca financeira, perca de emprego, separação matrimonial, perca de um ente querido, de um filho, de um pai. Milhares de coisas que acontecem todo dia na gente. Você sabe que a vida, ela tem uma imaginação para danar a gente bem grande. A vida consegue lascar a gente de várias maneiras. Ontem eu estava brincando lá no pronto-socorro, chegou uma pessoa alcoolizada, um TCE, aí estava costurando a cabeça dele. Ele, não tem como piorar. Eu falei, bicho, fica quieto. Tem como piorar. Nunca diga isso na sua vida. Não tem como piorar. A vida, ela consegue piorar. Mas voltando. A doença psiquiátrica, ela tem esses dois fatores. A genética e o meio ambiente. Mas, eu vou ser sincero para você. Por experiência própria e por conhecimento didático. As vivências da vida, ela não define. Claro que ela altera. Uma pessoa que nasceu num lar, que não teve separação, que foi acolhida, teve todo aquele amor, todo aquele acompanhamento, claro que ela vai ter uma facilidade maior de ter sucesso, de chegar até o final da vida dela com o melhor, com sucesso e tanto equilibrado emocionalmente, do que aquela pessoa que passou por dificuldades. Mas o que você tem que colocar na tua cabeça? Não define. Não quer dizer que uma pessoa que veio de pais separados, que sofreu, que apanhou, que viveu um orfanato, que se envolveu com droga quando era menor, que essa pessoa, obrigatoriamente, ela tem que dar errado. Não aceitem isso. O meio ambiente, ele altera. Se você puder criar uma realidade, um meio ambiente para os seus filhos o mais bom possível, faça isso. Mas, se você veio de um lar que não foi tão bom, coloque isso na sua cabeça. Ele não te define. Não é porque você apanhou dos seus pais, que você sofreu um abuso, que você foi abandonado, que aquilo tem que dominar a tua vida, que você tem que fazer tudo pautado naquilo.
Então cuidado, colega. Claro que altera, mas não te define. Ah, eu tô com problema, eu tô ansioso. Procure ajuda, desabafe, faça um acompanhamento tanto psiquiátrico, medicamentoso, quanto com psicólogo para desabafar, para falar, para colocar para fora esses nós. Mas coloca na cabeça de vocês, não te define. Se não, eu vou falar a verdade para vocês. Todas as pessoas que crescessem em orfanato seriam bandidos, pobres. Não é isso que acontece. Se eu tiver chance, eu vou trazer pessoas do meu convívio que eu conheço, que cresceram em orfanatos, que são médicos, são juízes, são pessoas de sucesso, são líderes religiosos. Inclusive, essas pessoas, elas têm uma sabedoria tremenda. Porque o sofrimento, ela lapida o homem. Uma pessoa que nasceu num lar super tranquilo, cresceu, ela não vai ter a mesma vivência de uma pessoa que veio de um lar destruído. Se aquela pessoa que veio de um lar destruído, ela conseguiu continuar a vida dela e ter sucesso, o conhecimento, a vivência dela vai ser muito maior. Porque o sofrimento, o fogo, a pressão, ela lapida o homem. É aquela história do diamante, né? O diamante, antes de ser diamante, é carvão. O que vai definir a qualidade do diamante é a pressão que ele vai ser inserido e o calor que ele vai ser inserido. A vida é meio assim. Se você pegar uma pessoa e você pressionar ela, e se essa pessoa conseguir passar por esses desafios, quando ela sair lá na frente, ela vai sair muito mais forte, sábia, resiliente, né? Então assim, colega, eu entendi o seu ponto de vista. Claro que altera, não vou mentir para você. Uma pessoa que vem de um lar, veio de um lar alterado, de um ambiente complicado, altera. Mas não define, filho. Não define. Mesmo que você nasceu de uma família que teve separação, que teve sofrimento, isso não precisa definir a tua vida. Eu diria que a partir dos 8 anos, é muito novo, mas a partir dos 8 anos a gente faz as nossas escolhas. Mesmo que você esteja num lugar muito difícil, você escolhe o que você vai fazer, o que você vai viver, o que você vai praticar. E leve isso para a tua vida. Autorresponsabilidade. Mesmo que você esteja num lugar horrível, sem amor, sem carinho, escolha pelas boas práticas. Escolha tentar vencer, escolha tentar lutar. E Deus não faz nada por acaso. Se Deus colocou você numa luta muito grande, em um lugar muito complicado, provavelmente é porque você é forte. É aquela questão, Deus não dá cruz para ninguém mais pesada que ele pode carregar. Se o seu peso está pesado, é porque Deus sabe que você consegue carregar, e você carregando isso, você vai ajudar muita gente. Então, resumindo, altera, filho, altera. Não vou dizer para você que não, uma vivência traumática altera, mas não define. Não define. Não quer dizer que você teve essas vivências, que você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe, você vai viver as mesmas coisas que eles viveram, que você não vai poder ter sucesso. É isso que eu diria para você. Altera, mas não define. Não define. A escolha está todo dia nas suas mãos. Todo dia quando você acorda, você tem as suas escolhas. Então você vai escolhendo. O que o senhor está falando aí, nós somos indivíduos, né? Individual, né? Nesse sentido que está falando. A gente pode fazer nossas escolhas, né? A nossa trajetória de espiritualidade, religiosamente falando, e naturalmente, materialmente falando também. A questão, assim, não é individualidade. O ser humano é um ser social. Nós não fazemos nada sozinho. Eu acredito que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E nem a salvação a gente consegue sozinho, é o que eu estava falando. Para você chegar na espiritualidade, você precisa viver uma religiosidade. É muito difícil um ser humano que consegue chegar a uma espiritualidade evoluída, equilibrada, sozinho, né? Então, assim, as escolhas que eu falo é aquela escolha. Eu acordei, eu tô estressado. Eu saí de uma casa, já briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, não tinha nada para comer. Eu tô lá no meu trabalho. Quando eu chego no trabalho, é uma escolha minha. Eu vou descontar os meus colegas ou eu vou tentar ser uma boa pessoa naquele lugar? É essa escolha que eu falo.
Essa escolha, a escolha individual que eu falo, é como você vai impactar as outras pessoas, a sociedade. Não que você só por indivíduo você consegue. Não consegue. O ser humano é social. Nós somos igual abelhas. A gente não consegue viver só. Se você pegar uma abelha e colocar ela sozinha, ela morre. Nós somos iguais. Inclusive, eu acredito que é por isso que a gente está ainda na face da Terra, porque nós somos unidos. Tem muito animal que já entrou em extinção e vocês sabem que a luta é eterna. Tem esse vírus aí agora entre a gente e sempre vai ser assim. É doença, é guerra, é fome. E a gente está aqui ainda exatamente por causa dessa capacidade da gente se unir. Se a gente não conseguir se unir, viver em sociedade, eu tenho certeza que a gente já teria sido extinto há muito mais tempo, há muito tempo atrás. A questão da religiosidade bem vivida e um conselho que eu dou para o senhor, sempre tente melhorar como ser humano. Nunca, ou pelo menos tente, não levar rancor. Igual você está falando aí dos médicos. Infelizmente, dentro da medicina tem isso, como em qualquer outra profissão. Tem pessoas que não são humanizadas, né? É como eu falei, às vezes a dor desse médico era tão grande que ele não conseguiu olhar para o Renonato, ele olhou só para a dor dele. E quando ele olhou só para a dor dele, o que ele faz? Ele fica estressado, ele não tem tempo, ele fica angustiado. Porque para você olhar para a dor do irmão, você tem que relaxar. Você já parou para pensar? A gente só fica ansioso, agoniado, porque a gente fica só pensando na gente. A gente fica, eu tô angustiado, agora eu tô agoniado, agora eu tô calor, agora eu tô com sede, agora eu tô com... É toda hora satisfazendo esse corpo que não para. É cansado, é angustiado, é entediado, Então, quando a gente para de olhar um pouco pra gente, começa a olhar um pouco pra fora, e essa dor diminui. E como o irmão ali falou, Renato tem toda a razão. Quando você encontra pessoas que estão nesse estado, faz muito mal. E quando a pessoa vai no médico, você quer achar uma pessoa equilibrada, uma pessoa humanizada, uma pessoa que receba você de braços abertos, né? Então faz todo sentido o que o senhor falou, tá bom? Vamos continuar? Eu vou dar um exemplo. Por que inclui religiosidade e espiritualidade na saúde mental? Por que a psiquiatria está fazendo isso? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, muitos pacientes são religiosos e crenças com inúmeros religiosos espirituais e crenças espirituais ajudam a lidar com aspectos da vida. É o que eu estou falando para vocês. Esse exemplo aqui, ele seria mais usado pelos médicos. Não tem como os médicos, os profissionais de saúde já não saber lidar com espiritualidade. Não tem como. Ele vai tratar um ser humano amputado. Se você tira a dimensão espiritual do ser humano, ele fica um ser amputado. É igual você arrancar um braço. Não tem como separar. Cada vez mais os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, do judiciário também, né, doutora? Cada vez mais, que os pilares da sociedade, na minha concepção, é judiciário, político e saúde. A medicina são as coisas que sustentam a sociedade. Cada vez mais tem que saber usar a espiritualidade, tem que saber lidar com a espiritualidade. Muito interessante. Sentimento / pensamento, porque é a mesma coisa. Se vocês parar para pensar, às vezes você não está sentindo, mas você está pensando, fica vindo os pensamentos que você não quer pensar. Ele é do ser humano. Não tem como a gente parar de pensar ou sentir. Parem com isso. Não reprima seu sentimento, não reprima seu pensamento. Ele é tão do ser humano como o raciocínio. O que diferencia a gente dos animais é isso, é o raciocínio. Porque se eu tirar o raciocínio de vocês viram um animal como qualquer outro, vão viver distinto. Então o sentimento e o pensamento, ele é igual o raciocínio. Ele é do ser humano, ele não tem como tirar. Se eu tirar o seu sentimento, essa angústia, essa sensação de desconforto que você sente todo dia, esse vazio crônico, se eu tirar isso de você, eu tiro a sua essência. Eu tiro o que te faz ser humano. Porque como eu sempre falo para meus pacientes, a gente raciocina. Você pode ver que agora, como eu já falei, 10h30 da manhã, 10h40 agora, você não vai ver em lugar nenhum um monte de animais fazendo o que a gente está fazendo aqui. Você não vai ver um monte de boizinho sentado, um monte de cachorro filosofando, falando sobre religião. Não vai ter. Os únicos animais na Terra que tem essa capacidade que está fazendo isso agora é a gente. Mas isso traz os seus efeitos colaterais. Qual que é o efeito colateral
do raciocínio, do sentimento. Angústia, ansiedade, vazio, a sensação de vazio. Não tem como diferenciar, é o que faz a gente ser humano. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a gente vai ter que aprender a lidar. Porque parar, não vai parar. A gente sofre assim, a rainha da Inglaterra sofre assim, os santos, mesmo os espíritos evoluídos que o mestre falou, eles também sofriam, eles sofriam da carne. Quando Jesus Cristo falou que se fez carne e viveu as dores da carne, é isso que eles estão querendo dizer, essa angústia, é esse vazio, é essa frustração que a carne traz, é isso que eles querem dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é isso, que não tem como tirar, a gente vai ter que aprender a lidar. Segunda coisa, tentar entender, tentar aceitar que o que você pensa e o que você sente não é você. Porque a gente tem muito, às vezes não ensinaram a gente, por alguma razão, a gente gosta de abraçar o que a gente sente. Eu vou explicar para vocês, tem dia que a gente não sabe o porquê. Mas a gente acorda ansioso, a gente acorda com aquela angústia, eu nem sei porquê, mas aí eu vou abraçando aquele sentimento, eu vou vivendo. Quando chega 10 horas, você já está irritado, você está com a flor da pele, seu sentimento. Quando chega meio-dia, você já está estourando com o marido, com a esposa, com o filho. Quando chega 2 da tarde, você já está chorando no seu quarto, trancado, não querendo ver ninguém, e você nem sabe o porquê. Então a primeira coisa que vocês têm que começar a fazer para tentar gerenciar o sentimento é isso. Não aceitar o seu sentimento de cara. Mesmo que esteja forte, mesmo que você esteja sentindo, faz uma reflexão. Peraí, por que eu estou sentindo isso? Não reprima. Não reprima. A pior coisa que a gente pode fazer é tentar jogar para baixo do tapete as coisas que a gente sente. Todo sentimento ele tem um porquê. Ele quer mostrar alguma coisa. Faz parte da evolução espiritual. O sentimento ele faz parte. Ele quer mostrar alguma coisa que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que ficou para trás. Mas não reprima. Mas entenda, reflita. Por que eu estou ansioso? Eu estou ansioso porque amanhã vai vencer uma conta e eu não tenho dinheiro. Beleza, descobriu o porquê. Será que tem essa necessidade de eu ficar trancada no quarto, chorando e não querer ver mais ninguém? Ou eu consigo pelo menos lutar contra? Então, aí vai a terceira coisa, o terceiro segredo da questão da gerência do sentimento. Faça as coisas mesmo sem estar com vontade. Se você acordou um dia estressada, triste, ansiosa, com vontade de chorar, faça ao contrário. Venha para a igreja. Mesmo que você não esteja com vontade, vem para a igreja. Interaja com o irmão, vai orar, pega seus filhos, vai na praça. Não estou perguntando se está com vontade, estou falando para você fazer. Porque uma das coisas que ensinaram a gente errado é que primeiro a gente vai sentir para depois fazer. Então, a maioria da gente espera acordar um belo dia com vontade de fazer exercício, com vontade de ir no nutricionista e seguir a dieta, com vontade de beber água, com vontade de ler. Nunca vai ter esse dia, cidadão. Nunca vai ter esse dia. Todos os dias você vai acordar com preguiça, irritada, chateada. E o segredo está aí. Mesmo que você esteja fazendo isso, comece a praticar a coisa certa. Primeiro você faz, para depois você sentir. Não ao contrário. Porque se você esperar sentir para depois fazer, tu nunca vai fazer nada na sua vida. Nada. Você não consegue estudar, você não consegue fazer exercício, você não consegue ser uma boa pessoa. É igual a paciência. Quando vocês veem pessoas calmas, as pessoas têm a tendência de falar, eu queria ser calmo assim. Ninguém nasce calmo não, gente. Ninguém nasce calmo. O mestre Luiz aqui acalma a pessoa. Eu tenho certeza que ele treinou isso. Se a gente às vezes pegar o mestre lá na adolescência dele, às vezes ele era irritado, bravo, mas ele foi treinando. Primeiro ele viveu pacientemente, para depois sentir a paciência, não ao contrário. Você não vai se sentir paciente primeiro para depois ser paciente. Não. Primeiro você enfrenta o seu sentimento, mesmo que você esteja irritado, respira, calma, vá vivendo um momento de cada vez. Não tenha na cabeça esse negócio de bate e volta. Tem uma coisa que a gente tem na cabeça da gente, que acha que tudo a gente tem que responder na hora. Não precisa, deixa a pessoa falar.
Quer ver uma coisa que o ansioso faz muito e acaba com ele? O ansioso, ele chega a um ponto que ele não tem a paciência nem de esperar o outro falar. Eu vou explicar para vocês. O ansioso, você está conversando com ele não está escutando o que você está falando, ele está pensando que ele vai responder. Aí eu já vou falar isso, vou falar isso. Ele nem escutou o que você falou. Aí quando você termina de falar, ele fala uma coisa que não tem nada a ver. Porque ele não entendeu, ele não assimilou o que você falou. Ele estava tão preocupado, esperando a vez dele falar, para ele dar aquela resposta lacrativa, igual eles falam, lacrar o negócio, que ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, viva pacientemente, para depois sentir pacientemente. Espere a pessoa falar. Você não tem pressa, você não está numa competição. Deixa a voz da pessoa entrar na sua cabeça. Deixa você entender isso. Depois que você entender, você formula a sua resposta, aí você dá a sua resposta. Não tenha essa agonia, essa competição de... Outra coisa, hoje em dia as pessoas têm aquela questão de olhou torto pra mim, eu entro igual um trator. Aonde isso, gente? Pelo amor de Deus. Pra quê? Só pra você se fadigar, estressar, infartar? Deixa a pessoa olhar torto, deixa a pessoa falar de você. Você sabe que é verdade, o que não for verdade, deixa passar. Então são coisas que você vai fazendo na vida que você vai conseguindo adquirir uma gerência de sentimento. Porque o sentimento não vai parar, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai continuar vindo. Outra coisa, sentimento é igual onda. Acho que a maioria aqui já foi na praia e quem não foi já deve ter visto na televisão a onda. A onda ela vem, aí ela fica bem alta, parece que ela vai estourar, aí ela baixa e vai embora. O sentimento é assim, vocês já repararam? Ele vem, aí ele fica numa altura assim que, meu Deus, parece que a gente não vai aguentar. Se a gente não fizer alguma coisa, vai explodir. E depois ele passa. E é assim. É assim. Tenha paciência. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você é você. Igual meu colega aqui, eu estava conversando com ele esses dias, o Eduardo. Se eu arrancar fora o braço do Eduardo, ele vai ficar sem braço. Mas ele vai continuar sendo o Eduardo. Ele não deixa de ser, ele não perde a essência porque ele não tem braço. É igual vocês. Se vocês não fazerem o que vocês estão pensando ou sentindo, vocês vão continuar sendo a mesma pessoa. Vocês não são obrigados a fazer o que você está sentindo, o que você está pensando. Sinta, reflita, tenta entender. Outra coisa, não tenha medo do sentimento. A gente é como eu estava dizendo para vocês, ensinaram pra gente que a gente não pode sentir nada. Então quando eu estou angustiado, eu tento reprimir, eu tento fingir que não está acontecendo nada, eu tento encher a cara, eu me drogo, eu sei lá. Pra quê? Sinta um sentimento, sinta, não tenha medo, é só um sentimento, é só um pensamento. Entra dentro dele, medita. Pergunta pra ele o que você quer. Pergunta, eu faço isso. Eu tô ansioso, eu pergunto pra mim, Bruno, o que você quer? O que você quer? O que você quer que a gente faça? O que você quer que a gente muda? Faça, aprenda, para de correr do sentimento, abraça o sentimento. É como eu sempre falo, meu personal trainer fala bastante isso, e isso daí como viver no sentimento. Abraça a dor, não foge da dor. Às vezes a resposta está dentro da dor. E às vezes a gente fica fugindo da dor, fica fugindo da dor. Abraça a dor. Abraça, entra dentro dela. A gente só consegue chegar à luz se a gente passar pela escuridão. Não é, mestre? A gente só consegue o equilíbrio se a gente olhar para dentro da gente. Quer falar? A gente só aprende a vencer a dificuldade quando ela se apresenta, né? Então, o trabalho da religião é preparar as pessoas espiritualmente para poder facilitar essa luta, né? Exatamente. A religião é isso, ela te dá armas para você conseguir vencer nesse mundo espiritual. E o mundo espiritual é um mundo muito forte. As pessoas que não têm esse conhecimento não têm ideia. Só que as lutas espirituais, elas são muito fortes, muito mais fortes que as físicas. Os mestres, os pastores, os padres, eles têm um peso espiritual em cima deles muito grande. E quanto mais
espiritual esse líder tá, mais vem pressão. Mais vem pressão. Mais vem luta, mais vem labuta, né? Mas é importante. A religião é isso. A religião é aquele instrumento que te aproxima de Deus, que te aproxima de Jesus Cristo e te faz apaixonar por Ele. Aquele ritual que é igual vocês casados. Quando vocês conheceram a esposa de vocês, não teve aquela parte do chaveco? Quando você conhece, a coisa mais linda, aí você fica olhando pro cabelo dela assim, o olhinho dela, aí você fica assim, ai, que coisa linda, essa mulher falando, a voz dela. A religião faz isso. Ela te faz apaixonar por Jesus Cristo. Ela te faz apaixonar por Deus. Ela te ensina isso. E a paixão de Deus, ela passa por isso. Ela passa por essa intimidade. O fiel que ele vive a religião, ele tem intimidade com Deus. Vocês sabiam que a oração do Pai Nosso, a original, é Papai do Céu? Né, mestre? A original, ela começa com Abba. Abba em árabe, em hebraico, que era a língua de Jesus Cristo. Ela quer dizer papai. É papai. É essa intimidade que Jesus quer da gente. É papai, é abraçar, é gostar do cheiro, do cabelo, do olhar. Então a religião faz isso. Porque você vai praticando, você vai entendendo, você vai vivendo aquilo, você vai vivendo um momento fraternal. E é por isso que eu falo para vocês. Se vocês são os mesmos, desde que entraram aqui, estão 2, 3, 4, 5 anos, comecem a olhar para vocês. Vocês não estão praticando a religião como se deve. Tem que mudar, tem que evoluir, tem que melhorar, tem que se apaixonar, tem que se aproximar, tem que criar intimidade. E isso só faz com a prática diária da religião. Não tem como nós, homens comuns, chegar a esse nível de espiritualidade sem a religião. Tá bom? Ó, um outro motivo por que a gente usa a religiosidade